diversidade sexual e de gênero aqui na Baixada Santista, desde o começo de 2013, mais ou menos. A primeira atividade que a gente realizou foi uma atividade em janeiro de 2013, também para marcar o Dia da Visibilidade Trans, que é todo dia 29 de janeiro. Foi uma atividade que rolou no FESP, né, com a Tayane Miak, que é uma militante histórica aqui da Baixada Santista, da questão trans. Cadê a Tayane? Foi muito legal, foi com ela, com a Renata Carvalho, que é, né, atriz aqui da Baixada, tem uma peça super aclamada, atriz e diretora, tem uma peça super aclamada, falando um pouco da história dela, né, que é o Dentro de uma Outra. Foi uma maneira muito legal de começar as atividades coletivas. E é muito bom poder estar aqui um ano depois. As pessoas maravilhosas que vieram de São Paulo para estar aqui. Muito obrigada. E, só mais uma coisinha. A Rede foi muito gentil, trouxe um livro. Um livro de ensaios, uma coletânea de reportagens de ensaios chamada Quem Pertence ao Corpo da Mulher, onde tem um ensaio dela também, e a gente vai sortear esse livro, né, no final da atividade. A gente vai passar uma lista agora para vocês colocarem os contatos de vocês. E aí, então vocês vão numerando, 1, 2, no final a gente sorteia um número e sorteia o livro. Eu vou pedir para eles se apresentarem e aí, né, fazer umas perguntas para facilitar o debate, e depois a gente abre para perguntas da plateia. Então, se puderem, nessa ordem, se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês. Eu estou descalço, tá? Porque está super quente, a gente não tem essas formalidades, tem pessoas super lindas e interessantes aqui, mas não vou falar nada com vocês. Sou a Daniela, sou de São Paulo, sou da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Osasco, sou diretora do Fórum da Juventude LGBT Paulista, e é isso. Eu não posso. Eu sou a Rene e eu tenho um blog. Acabou. Tem um dos blogs mais importantes do transfeminismo do Brasil. Ela na verdade, eu tenho um blog pessoal e tenho um blog do transfeminismo, que é um blog que eu fundei, mas hoje eu só administro, eventualmente o blog também. Na verdade, sempre foi a minha intenção, que era fazer com que esse blog fosse blogueiras transfeministas, né? Quem sabe um dia, com várias mulheres trans, não só mulheres trans, pessoas trans em geral, mas o foco é transfeminismo e feminismo, né? Com as mulheres trans sendo sujeitas desse transfeminismo. E a gente, eu e outras meninas, tem a Leda, tem a Bia Bagar, tem a Viviane V, talvez vocês conheçam algumas dessas meninas que comentam a respeito dos blogs individuais. A gente bloga e tem um grupo também, né? Tem o blog e tem um grupo. E há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, quando eu passei a militar no feminismo, eu percebi que as pessoas trans sempre eram marginalizadas, e são ainda, né, bastante. E essa corrente não é nova, né, é uma corrente já estrangeira, e a minha vontade, na verdade eu pensei assim mais em mim, eu pensei assim, nossa, poxa, seria legal se tivesse eu gosto tanto dessa corrente, não tem nada aqui, eu vou trazer aqui e começar a discutir isso, mas a minha ideia, quando eu falo com a feminismo, é porque eu precisava me empoderar e o feminismo não me empoderava. O feminismo não falava de corpos de mulheres trans, não falava de hormônio, não falava de problemas com a cirurgia, não falava de autoestima, enfim, né? Então, e desde então a gente está aí, né? Com várias tretas, porque treta não falta, mas basicamente é isso. Esse é o processo que eu me digo mais tempo. Eu sou o Léo Moreira Sá, eu sou fundador e diretor da Associação Brasileira de Homens Trans e sou ator de teatro. Eu tenho também uma peça que conta a minha vida, que é do Léo, que é o Teatro Pirâmide, se vocês vão vir para cá.
E enfim, é isso. A gente precisa, na minha visão, conquistar todos os espaços, entrar em todos os espaços. Eu acho que a arte é um lugar, a arte, principalmente o teatro, né? Te dá um espaço lúdico onde você pode levar essa mensagem de uma forma mais lírica, mais tranquila, enfim, para que ela possa ser recebida com mais tranquilidade. Então, eu queria começar falando, né, essa semana agora, com quinta-feira, que foi dia 29, foi dia de visibilidade trans, quarta? Tá. Então, quarta-feira foi dia da visibilidade trans, então surgem algumas matérias, reportagens, alguns posts, e eu sinto que é um dos poucos momentos em que ainda há uma visibilidade na mídia positiva a respeito das pessoas trans. Eu queria que vocês falassem um pouco como vocês percebem o tratamento que a mídia dá à questão. A gente sabe que costuma ser bem estereotipado, restrito, né, quando existe. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês percebem isso, e tem, de vocês que lidam com a mídia também, como que tem sido a experiência, assim. A Dani, né, esses dias postou uma jornalista fez uma pergunta absolutamente inadequada para ela, mas e ainda insistiu, né? O Léo tá mais por dentro da história, ele tá no teatro, né? Da hora mesmo. Pensei que ia falar assim, é mais midiático, né? Não, queria saber a percepção de vocês no geral, não só do que vocês lidaram, mas do que vocês veem na mídia, né? Eu vejo assim que a mídia, de uma forma geral, ela ainda está muito, ela não está preparada, porque, na verdade, ela não se prepara, né? A equipe de jornalismo ela não faz uma pesquisa, e por incrível que pareça, a única equipe que fez uma pesquisa para fazer um programa super pílula dourada, aquele na moral, eles fizeram uma pesquisa de 3 meses, com várias semanas. Tanto que acho que para o Pluvial com aquela cara de paisagem, as pessoas se dão muito, só aprender muito. Tanto que eu acho assim, mesmo que eu não tenha entrado nas questões mais importantes, né, mostrou algo muito delicado, com muita delicadeza, com muito respeito, né, e eu acho que é isso que falta. Aí, na entrevista com a Gabi foi maravilhoso, só que a Gabi eu percebi que não estava preparada, né, estava a Gabi. Então, assim, ela fez as perguntas como jornalista, como profissional, e ela queria puxar pelo lado de sexo, né? E eu, elegantemente, ia falando nas nossas questões. Eu acho que foi bem mais legal. Por exemplo, no dia da minha peça, foi a TV Brasil, né? Me entrevistar. E aí eu falei várias coisas que 15 minutos falando, aí aparece um segundinho falando assim, olha, da Mulher da Sata, apresentando uma peça, e ele inclusive ficou preso 5 anos. É verdade, eu fiquei preso 5 anos. Fiquei. Mas por que falar que fiquei preso 5 anos? Então, assim, são as questões mais sensacionalistas, né? Então, assim, ainda somos uma coisa exótica, uma coisa esquisita, que a gente vai aparecer ali, vai ilustrar para legitimar a normalidade. Entendeu? Acho que é isso. Querem, na visão de vocês, sobre isso? Fundamental assim, primeiro que a mídia geralmente trata das questões trans, eu sempre falo que usa das pessoas trans para ou a gente vai ser criminalizado, ou a gente vai ser patologizado, ou a gente vai ser exotificada, ou a gente vai ser ridicularizada. Só. Não utiliza as pessoas trans para absolutamente nenhum outro fim. Ou seja, para demarcar qual é o espaço que nós ocupamos dentro da sociedade, que é a margem, né? A mídia, como reflexo da sociedade, está demonstrando o tempo inteiro que nós não temos lugar na sociedade. E eu acho muito interessante que, às vezes, algum jornalista, tanto por conta do Transempregos, passaram a entrar em contato comigo, então já da visibilidade trans,
E aí a pessoa, uma vez foi um estagiário da Globo lá em casa, daí o cara falou assim pra mim, eu já tinha me apresentado como Daniela, dele, tem como você falar o seu nome verdadeiro? Detalhe, eu já tinha passado horas falando sobre questões trans, e ele, tem como você falar o seu nome verdadeiro? Eu falei assim, então, mas Daniela é o meu nome verdadeiro, não é o nome falso. Aí ele disse, não, é o nome do seu RG. Eu falei assim, olha, não tem necessidade de falar o meu nome do RG, porque isso não vai impedir que o leitor compreenda a matéria, né? Aliás, pelo contrário. Eu acho que isso vai atrapalhar algo que diz respeito apenas e tão somente a mim. Aí ele, não, mas você não tem como mostrar mesmo? Eu falei assim, então, não. E você percebe que quando a mídia vai tocar essa questão, né? Por exemplo, morre a travesti. É sempre um travesti ou travesti, faz questão absoluta de colocar o nome do RG, vulgo fulana, conhecido como Beltrana, então o nome social sempre se transforma em algo menor, sem importância ou completamente desrespeitoso, de uma forma desrespeitosa. E não só, também a demarcação, né, do gênero da pessoa. E aí tem uma amiga minha que ela fala muito bem que as pessoas trans no Brasil não tem nem direito à vida e nem direito à morte, né? Porque você vai ser desrespeitada durante a sua vida no que toca a sua identidade de gênero e vai ser desrespeitada depois de você morrer, porque o jornal vai tratar você de acordo com aquele gênero que você foi compulsoriamente registrada, de acordo com aquele nome que você foi compulsoriamente registrada. Nome e gênero esse que, em hipótese alguma, simboliza e significa a pessoa que você é. E anteontem, uma menina da agência da AIDS ligou para mim para falar sobre a questão de empregabilidade de pessoas trans. E eu falo sempre assim, o incrível quando você vai lidar com as questões trans, quando você vai falar do L, o G e o B da sigla, existe a sociedade de modo geral, ela conseguiu absorver muito bem assim no que diz respeito ao que significa ser gay e lésbica, é uma pessoa que gosta de alguém do mesmo gênero. Bem nesse sentido, é claro que a aceitação já é outra história, né? Agora, quando você vai falar desse P, eu acho que você tem que percorrer todo um percurso histórico, você tem que querer que o seu público se aproprie de uma bagagem que as pessoas não estão acostumadas a falar, que as pessoas não estão acostumadas a lidar com aquele assunto, que é o que é gênero, o que é sexo, o que é identidade de gênero, de que forma que isso se constrói, né? Porque parece até, desde sempre, fica imposto para nós que é um dado que se materializa por uma ordem divina, né? Você nasce com pênis, então automaticamente você é homem, o seu sexo é masculino, você tem que agir de determinada forma e você tem que ser heterossexual. Você nasceu com uma vulva, então você é mulher, você é sexo feminino, você é heterossexual, você vai ser mãe, vai ter que ter filhos, senão você foge daquela caixinha que a sociedade criou chamada mulher. Imagina, o jornalista te liga para fazer uma pergunta, você tem que primeiro percorrer tudo isso, fora que responder aquela pergunta que fazem pra gente 40 milhões de vezes, mas qual que é a diferença entre travesti e transexual? Enfim, eu acho que a mídia, não só como reflexo da sociedade, também como produtora e indutora da cultura, ela tem uma grande responsabilidade, né? Inclusive para essa menina, uma vez o jornalista da Folha ligou para mim, eu falei assim para ele: olha, se você me tratar no masculino nessa reportagem, você está gravando, né? Eu vou denunciar tanto o jornal quanto essa reportagem, que eu não vou dar autorização para você fazer isso comigo. E aí aquela velha história, né? Muitas vezes o jornalista fala para você que ele não é que seja que ele queira escrever daquela forma, mas ele escreve de uma forma respeitosa, chega na editoria-chefe e aí ele diz, não quero. Porque a gente também tem que pensar em mídia de forma como ela é, né? Ela é um produto comercial, ela é feita para vender, e a gente sabe que se não tiver exotismo, se não tiver polêmica, a gente não vai alcançar um público tão amplo que, de modo geral, não conseguiu se politizar, não conseguiu estudar, e também muitas vezes também não quer, né? Enfim, acho que Bom, quando eu penso em mídia, eu penso uma coisa, não só os jornais mais
desrespeitosos com tudo, né? Que é aquele jornal que vai fazer aquela matéria super escrota sobre qualquer coisa remotamente de esquerda ou progressista ou como se quiser chamar. Mas outros meios também, até as próprias revistas de esquerda, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de visibilidade trans, eu não me lembro de uns anos atrás, as revistas de esquerda quer se importarem com o feminismo, quanto mais se importarem com questões trans. Mas hoje nós temos até revistas de esquerda se interessando por isso. É claro que elas se interessam por isso porque é um assunto que está na moda, não é porque são bonzinhos. Se fosse bonzinhos, eles dariam antes, né? Mas tem toda uma questão de o que está em voga na militância, mas isso também é fruto de, sei lá, de todos os ativistas trans estão incansavelmente repetindo o mesmo mantra nas redes sociais ou fora delas. Então eu vou, a Daniela já falou bastante da parte negativa, acho que eu vou falar um pouco da parte positiva, né? É verdade que os jornais são terríveis, eu escorrego de entrevista como o diabo pode dar luz, porque eu não tenho paciência nenhuma. O que acontece muito comigo é das minhas colegas ou amigos de Facebook que escrevem para algum lugar, às vezes o jornal é de grande escala, às vezes não é, e ela fala assim, eu escrevi isso aqui sobre esse assunto, você pode olhar e dar a sua opinião. E eu odeio quando as pessoas fazem isso comigo, sabe por quê? Porque eu falo da minha opinião e a pessoa não faz nada. Se tiver algum problema, eu falo, olha, eu acho que isso aqui é problemático. Mas não tem como mudar isso, tá? Eu acho que isso aqui é problemático. Então não tem como mudar isso. Então por que não pedir minha opinião? Então, é muito selo, sabe? Ela quer falei com a pessoa trans, então tá ok, né? Então isso é muito problemático. Tem essa questão do selo de validação que eu vejo. Então, isso me incomoda muito, porque essas pessoas são meio ativistas também, e às vezes não é uma questão de desrespeitar o nome, né? Elas são uma coisa assim mais grotesca, que um exemplo que a Daniela falou, mas ela desrespeita toda sua vivência, sua formação, sua experiência, o tempo que você perdeu ali, olhando pro material daquela pessoa, e ela não está se importando em melhorar, né? E isso acontece bastante, mas eu vejo que o fato de das pessoas estarem querendo consultar, ainda mesmo que seja dessa forma, meio selo, né, de avaliação, já é um progresso. Porque antes estavam interessados, imagina, quem ia perguntar para a pessoa trans, ia perguntar para o psiquiatra, né? Vai perguntar para o psicólogo, para as autoridades, para os especialistas, para as pessoas que têm legitimidade social para falar sobre transexualidade, infelizmente. Mas eu acho que teve um grande progresso, principalmente nos veículos de esquerda, e também como não falar no progresso dos coletivos feministas, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho sempre uma grande, isso não é velado, eu sempre falo, tenho uma grande briga com certos setores do feminismo que insistem em nos manter à margem, não nos considerarem mulheres, não nos consideram sujeitos do feminismo. E a gente tem que primeiro provar que nós somos mulheres, para depois, vamos ver se essa pauta entra. Então isso é muito estressante. E como o feminismo, querendo ou não, é muito mais visível, né, seja para ser difamado ou não, do que as questões trans, então nós, pelo menos, eu vou até aqui falar, vou falar pelo grupo, nós do feminismo, a gente acha que é muito importante a liderança do feminismo, não só por causa da questão da visibilidade, mas porque nós nos sentimos sujeitos do feminismo também. E nós demandamos esse espaço dos sujeitos do feminismo. Então, e aí a gente tem esse embate. Mas tudo isso por causa do quê? Porque melhorou bastante, né? Os coletivos feministas se abriram muito para as questões trans. Então não se discutia antes. E as questões trans são essenciais. Como a Daniela falou, é uma questão de discutir gênero. E se discutir em gênero é do interesse do feminismo, né? Então, houve, nos últimos 2 anos, eu vou aqui colocar, que é mais ou menos que eu me lembro de estar assim, mais acompanhando de perto, melhorou bastante a visibilidade trans
dentro dos veículos de esquerda, da militância feminista e das militâncias no geral. E, inclusive, eu acho que a gente se fortaleceu também. A gente se fortaleceu para brigar com o Luiz Norte, todo mundo sabe. Luiz Norte fala abobrinha. Então, e o Luiz Norte é considerado uma autoridade, gente. Então, dentro de certos meios, né? O Luiz Norte falou, Deus falou. Então, o importante também é a gente se fortalecer para a gente brigar por si bom, porque a gente vai ter que brigar, né? As pessoas... Porque também não existiu um movimento organizado, né? Por isso que ele hoje está em Sim. Hoje a gente tem um movimento organizado. Uma coisa que eu vi no Inchline também, que você está comentando, lembrei do Inchline, que eu falei, a gente se fortaleceu muito para a gente se separar da militância gay. Porque historicamente nós fomos a última letra do alfabeto. Mas explica o que é o Inchline. O Inchline é um congresso. Eu quero fazer um parênteses porque eu vi esse começo. Você tem uma experiência maravilhosa, verdade. Só explicando o que é o Inchline. O Inchline é um congresso que Encontro Nacional de Travestis e Transexuais na luta contra a AIDS. Que o nome é horrível, mas o que a gente é estrategicamente usado pelo Ministério da Saúde da verba, né? E aí a gente faz encontros, não se discute só questões de STI, felizmente. Então, 19 anos. Estou 19 anos. Então, obrigada por lembrar. Mas então é muito, acho que se fortaleceu muito para a gente se desvencilhar um pouco, eu espero muito, do movimento gay. Mas aí, como você disse, somos a última letra, mas somos a primeira da capa. Já a cara para bater. É a primeira. E outro dia até alguém comentou, que eu achei muito pertinente, né? Como que os assassinatos de travestis e a violência direcionada a travestis e também a outras pessoas que não se identificam como travestis, não são identificadas como travestis, gera menos empatia do que o menino gay que foi assassinado, entendeu? Então, eu vi com muitas notícias de assassinatos que roda tudo na minha timeline. Agora, é impressionante como isso não é menosprezando, é questão de vocês verem o peso, né? Não é hierarquizar o sofrimento do menino gay que foi assassinado lá. A gente perceber por que a mobilização e o luto, né? A questão do luto é muito maior quando se trata de um homem gay que não é trans, né? Um homem gay cisgênero, versus a brutalidade é pior. E assim, nossa, mas essa bicha foi assassinada. Bom, enfim, próximo item da lista, é bem assim, né? Então, existe um apagamento também uma minimização da gravidade. E como você falou, a gente é a primeira da cara a tapa. Então, eu tenho para passar para vocês assim, uma experiência assim, que eu considero privilegiada. Eu entrei na USP em 1980, acho que muita gente, algumas pessoas não vai ter nascido, mas eu tenho 56 anos, não parece ser. 30, mas eu nasci em 58. Com 6 anos teve o golpe militar e eu fiquei praticamente a minha infância, minha adolescência e parte da minha vida adulta sob regime militar. Então, quando eu entrei na USP, a ditadura estava agonizante. Então, assim, o movimento estudantil estava se levantando forte, os movimentos de esquerda também se articulando. E me lembro que assim, eu era calouro, aí eu fui cooptado por um ativista, que era inclusive o líder um americano, que é o James Green. Ele é um historiador, você conhece ele, James Green? Então ele chegou em mim, cooptou, me levou para a Convergência Socialista. Fui fazer um curso lá, trotskista. Aí eu percebi que ali, no meio de esquerda, eles estavam muito preocupados com a Revolução Socialista e nem um pouco preocupados com as questões sociais, com os movimentos libertários, etc. Eu me lembro que eles falavam que as feministas e os gays, eles eram migrações burguesas, que iam dividir o movimento. Então, esse preconceito, ele existe até hoje. Ele era muito forte naquela época. E até hoje você pode ver o PT, por exemplo, negociando direitos humanos, botando no outro lado, sim.
É uma loucura. Bom, então assim que eu... aí ele me fez um grande favor, o James Moon. Ele me levou para o Somos. Que é o grupo de os Somos, é o grupo de afirmação homossexual primeiro que começou essa... Eu me lembro que a reunião era lá, ali no centro, no relógio do centro, ali na Abolição, e tinha o quê? 30 pessoas, no máximo. E assim, eram pessoas, era o Trevisan, o Edward McRae, o Peter Fry, pessoas que estavam começando a articular e criar um conhecimento para fortalecer esse movimento homossexual que hoje desaba aí na Paulista, e essa loucura, né? E ontem, vejo que, bom, enfim, e naquela época, o que acontece? Todas as siglas, ou melhor, não existiam siglas, era um movimento homossexual. Tudo estava no mesmo saco das homossexualidades. Então, o que aconteceu? Teve um grande avanço no movimento homossexual. Só que, quando você fala do Smart, eu entendo, porque assim, criou-se uma verdade ali. Então, assim, nós deixamos de ser homossexuais. O sexo, gênero e orientação está ali, ligadinho. Então, esse mito está dentro do movimento homossexual. E até hoje, os homossexuais discutem, tem certeza que muitos aqui são esclarecidos, mas a maior parte que eu conheço não entende o que é homossexualidade. E a gente tem, inclusive, transfobia dentro dessas pessoas. Com essas pessoas poderiam ser nossos parceiros políticos. Ok. Então, assim, aí falando das feministas. Aí, justamente no dia que eu cheguei lá no Somos, eu conheci, as meninas estavam debatendo, as lésbicas, dizendo que ali não era um lugar de representação delas. Elas não eram representadas ali, que era uma disputa terrível, então elas racharam, foram para o LF. Né, que foi o primeiro, o LF. Depois virou Grupo de Ação Lésbica Feminista. Então eu tive assim, o privilégio de ir militar com essas mulheres, mesmo sendo um peixe fora d'água. Eu senti, inclusive, esse preconceito. Elas me olharam, elas deveriam ver o opressor em mim, né? Com certeza. E eu não era bem, eu era muito masculino, não tinha como, era muito andrógeno. Assim, não estava ali, bem adequado. Mas essa experiência foi maravilhosa para mim, porque dali eu já fui para o movimento feminista. Esse contato com o movimento feminista me deu essa sensibilização de hoje saber que eu não vou nunca assumir o privilégio de ser homem. Isso eu não vou assumir, eu renuncio ao privilégio de ser homem, eu assumo que sou um homem trans, eu não compactuo com as relações de poder dessa sociedade patriarcal, porque estou tentando construir um ser humano que não seja machista. Então, para mim é fundamental dizer, não, eu sou um homem, ou melhor, eu sou um transexual, não sou um homem nesse sentido sou mulher. Então é isso, essa é a minha experiência que eu passando para vocês com relação às feministas. Eu queria só fazer um parêntese em relação à mídia, né? Eu acho que também a mídia, muito do que a mídia expressa, a culpa é também do movimento organizado que se diz que se quer LGBT, mas é um movimento ainda gay, hegemonicamente dominado por homens gays cis, né, que estão ocupando todos os espaços em que estão salvaguardando as raras exceções. Cansei de participar de coletivos LGBTs em que quase que tão somente tem homens gays, as mulheres lésbicas são silenciadas, a opinião delas é deixada para escanteio, como se fosse algo pormenor, e as pessoas trans não existem. Né? Travestis e transexuais, em que, nas raras exceções em que elas estão existindo nesses espaços, é para preencher a cota. Né? Vamos, para cada 10 gays, uma travesti, né? E ela vai ser o temperinho da sigla, ela vai ser travesti, transexual, E olha só, e ninguém vai poder falar que é excludente. Tem uma travesti que é trans, que é tudo a vida no grupo. E aí assim, e aí eu ouço muito por conta dessas pessoas, mas olha, a gente não tem pessoas trans aqui no grupo, mas é porque é difícil, elas não aparecem. Eu falei assim, o que você... É o mesmo no feminismo.
Você vai em espaços feministas, como eu já fui, em que se está falando de violência contra a mulher, e na mesa você só vê mulheres brancas, cis, heterossexuais, classe média. Cadê a mulher negra, a mulher camponesa? Enfim, não vou nem falar mulher trans, né, porque seria, olha, a violência morta para muitas das feministas. Mas aí, o que você está fazendo enquanto movimento social, enquanto membro preocupado com a difusão dos direitos humanos, em ponderar essas pessoas que estão alijadas desses espaços a ocupá-los, né? Porque quando a gente fala desse público trans no Brasil, a gente está falando de pessoas que muitas vezes não sabem que são gente, que tem direitos, que existe, ela acha que só tem deveres, ela não acha que ela tem direitos. E quando você fala para ela, não, você tem que denunciar essa discriminação, ela fala, para que eu vou denunciar? Não vai dar em nada. Porque como a Riley disse, acho que quando uma travesti morre, automaticamente a pessoa liga a travestilidade à prostituição. Parece que é até sinônimo, né? Inclusive você vê, eu vi o Jean Willis está com o projeto Pele Gabriela Leite para legalizar a prostituição, e eu li uma matéria em que ele escreveu, assim, e eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que criticar tudo. Eu acho que a única coisa a única instituição que não quer receber crítica é a religião. E olhe lá, né? Mesmo ela não querendo, a gente tem que fazer essa crítica. Mas como eu não tenho nenhuma religiosidade, então para mim, eu acho que o campo da religião é outro, que não pertence àquilo que a gente tem que discutir enquanto sociedade, por meio de formas a alcançar algum valor que diga respeito ao ceticismo, ao conhecimento científico. E aí, assim, quando a travesti morre, não é que um ser humano morreu, foi uma prostituta que morreu, né? Porque travestividade é a mesma coisa que prostituição. E aí o Jean escreve no artigo dele, a gente vai querer legalizar a profissão para as prostitutas, vírgula, as travestis, ou seja, como se travesti fosse sinônimo de prostituição. E quando eu fui reclamar disso, o assessor do Jean Willis veio com 4 pedras em cima de mim, falando que, olha, o Jean, um grande ativista LGBT, e você não está conseguindo reconhecer. Eu falei assim, filho, não é porque o cara tem trabalhos extremamente expressivos positivamente para esse público, que automaticamente ele se transformou em Deus, e não vai conseguir, em hipótese alguma ele vai errar e não pode receber crítica. Aliás, eu sou uma pessoa que tem legitimidade para fazer essa crítica, porque essa identidade que ele está se referindo, eu pertenço, faz parte de mim, as pessoas, eu saio na rua, as pessoas estão me chamando de traveco, eu existo e a pessoa pergunta, mas como assim você não se prostitui? O fato de eu existir, porque é um sinônimo, se uma mulher trans existe, ela tem que ser prostituta. Em que pese o fato de que o 1% que não é prostituta vai para os salões de beleza, né? Porque só pode ter essas duas alternativas. Ou vai para a prostituição ou vai ser cabeleireira, maquiadora. Não tem mais outra coisa para fazer. E aí eu acho que, assim, apesar da prostituição não ser criminalizada no Brasil, né? Inclusive é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho, a sociedade conservadora, né? Montada em bases hegemonicamente judaico-cristãs, ela traduz a prostituição como um crime. Então o fato de você se prostituir é o mesmo que você ser criminosa. E aí quando a travesti morre, ela inclusive é culpada pela morte dela, porque, olha, mas estava se prostituindo, estava devendo cliente, estava devendo cafetão, estava drogada. Agora, e se perguntar o que levou essa travesti para a prostituição, o que levou uma pessoa que tem que viver da prostituição a se drogar, né, a consumir, enfim, alcoolismo, drogas de um modo geral. O que levou essa pessoa a dever a cafetina? Aliás, se questionar a problemática em torno da prostituição, porque até parece que se a gente, diz a ANDRA, né, Associação Nacional de Travestis Sexuais, que 90% dessa população se prostitui no Brasil, e aqui contingente populacional no Brasil tem 90% de uma população se prostituindo, eu não conheço. E assim, é muito difícil encontrar nessa população pessoas que ou que já não tenham se prostituído ou que estejam se prostituindo. Porque independente de quantos diplomas você tem, a sua bagagem profissional, o mercado de trabalho é muito claro, ele não quer essas pessoas. E eu tenho propriedade para falar isso, eu tenho curso superior, tenho bagagem profissional, estou desempregada. Depois de 6 meses desempregada, consegui retificar meus documentos, aí eu consegui um emprego agora. Mas veja, em 6 meses, o meu aluguel continuou chegando todos os meses, eu continuei precisando comer todos os dias. Não é assim, vou comer hoje, uma semana eu fico sem porque eu estou sem grana, a gente precisa comer todos os dias, né?
a minha conta de luz continuou chegando. E o que essa sociedade que aponta o dedo e fala travesti só sabe se prostituir fez para que as minhas contas fossem pagas? Nada. Eu poderia agora muito bem estar morando debaixo da ponte, se não fosse a ajuda de pessoas muito benquistas do meu círculo de amizades, do meu namorado, por exemplo, porque eu tenho família, porque eu também sou travesti e não tenho família, né? Porque tem aquela história. Ser travesti também é quase que um sinônimo de não ter família. Também fui expulsa de casa pela minha família. E aí, quando eu vejo a militância gay se apropriar dessas pessoas, e aí você abre uma Folha de São Paulo, um Estadão, e você lê, ano passado tantos homossexuais morreram. Gente, não foram homossexuais. Eu não sou homossexual, eu não sou gay, sabe? O T está lá nessa sigla não necessariamente por conta de uma orientação sexual e não conformidade com o que a maioria quer. E, por exemplo, uma jornalista lá do El País fez uma matéria comigo e ela me ligou e falou assim, você é a última pessoa que eu estou captando para fazer entrevista. A reportagem vai versar sobre violência contra pessoas LGBTs no país. Eu falei para ela, olha, se eu ler nessa matéria você me tratando como gay ou falando apenas de morte de gay, você me tira já dessa matéria. É isso que vai acontecer? Porque é isso que acontece. Aí você lê lá, Luiz Monte fala que os homossexuais são muito agredidos no Brasil, a gente tem que acabar com a morte dos homossexuais. Sim, mas as travestis que não são gays, e as pessoas trans de modo geral que não são gays. Quer dizer, e aí quando eu coloco isso, quando eu digo que homofobia não é transfobia, e que é muito importante falar de transfobia, porque estamos falando de violências específicas que nós sofremos, e gays, lésbicas, bissexuais que não sofrem. Por exemplo, eu não conheço amigos meus gays que foram expulsos de um banheiro. Eu não conheço amigos meus gays que tiveram que recorrer ao judiciário para ter o direito de ser quem eles são, para ter o nome deles legitimado pela sociedade. Eu não conheço. Então, assim, existem muitas violências específicas que nós sofremos, e por isso o uso da palavra transfobia, e por isso eu falo, para quem for, eu não sofro homofobia. Desculpa. Eu sou uma aliada na luta contra a homofobia, mas eu não sofro homofobia. E assim, infelizmente, o fato de que essa maioria hegemônica é homem, apesar de ser gay, é homem. E a gente mora numa sociedade machista e misógina em que homens ditam o sentido dessa sociedade, sempre ditaram. A história da sociedade foi construída por homens. Aí eu tenho que ver esse tipo de coisa e ouvir Luiz Motti falar para mim o seguinte: olha, a gente fala homofobia como uma estratégia política, porque a gente tem que usar apenas um único termo que englobe a luta como um todo. Olha, desculpa, é uma estratégia política que invisibiliza a minha identidade, invisibiliza as violências que eu sofro, porque eu não conheço uma pessoa dentro da sociedade que em algum momento da minha história tenha dito homofobia e automaticamente lembrou de travestis, transexuais e demais pessoas trans. Você falou homofobia, automaticamente lembra de gay. E mais, contribui para a discriminação, que é um consenso generalizado de que nós somos um outro tipo de gay, né? Uma bicha muito bicha que quis virar mulher, que quer ser mulher, né? É uma sapatona, muito sapatona que quer ser homem. É isso mesmo, esse é o pensamento. Então, quer dizer, no que esse termo está contribuindo para mim? Está contribuindo para mim visibilizar, para me manter dentro de um eixo que transforma a minha identidade em algo totalmente desconhecido, exótico. Então, assim, muito do que a mídia está colocando é culpa deste movimento que sequer é um movimento gay. Não vou nem falar LGBT, porque não é LGBT, é um movimento GGGG. Porque por que o jornal, quando liga para essas pessoas, a pessoa, por exemplo, um líder partidário de um partido, de todas as presenças que a gente tem no Congresso Nacional, que inclusive está impetrando uma ação no STF para se criminalizar a homofobia, porque a transfobia não existe, escreveu um artigo falando, olha, não há ninguém dentro da sociedade que sofra mais do que o gay. Ai, gente, para. E aí, quando eu critiquei o ser humano falou que eu estava contra a luta. E assim, eu tenho que ouvir gay falar que eu sou homofóbica, porque eu estou criticando a invisibilização da minha identidade. Veja vocês. Então veja como se inverte, né? Quando você faz a crítica, aí eu sempre falo, a pessoa trans perfeita é aquela que assente com a cabeça, fala amém, é isso mesmo, minha identidade pode continuar colocada para soslaio, para escanteio, que eu sou gay também, né? Então, ok. Eu queria puxar essa questão que você falou dessa ideia que a sociedade tem de não é só você nasceu com um pênis e você é automaticamente homem, você
você também tem que se comportar de uma certa maneira, a sua trajetória de vida vai ser essa. Você nasceu com útero, você tem que ter filhos, você tem que se comportar de uma certa maneira. E a gente vê que, até essa questão da visibilidade, pessoas trans, quando aparecem na mídia, são mulheres, outras pessoas de identidade feminina. Depois na internet você fala um pouco sobre isso, essa visibilização total dos homens trans e outras pessoas trans de identidade masculina. E quando aparecem essas mulheres, ou são travestis e mulheres trans, pobres, em geral prostitutas, profissionais de sexo, para noticiar a morte de um jeito totalmente desrespeitoso, ou fazer um sensacionalismo, mostrar ou como criminosa, ou como uma pessoa ridícula, ou quando é tratada de uma forma mais positiva, em geral são mulheres brancas, magras, dentro do padrão de beleza, né, que foi imposto pra gente, trabalhando em profissões ligadas a isso, modelos, etc. E parece que a sociedade só reconhece como mulher se encaixar nesse estereótipo de como que deve ser uma mulher. Então a mulher trans, para ser reconhecida como mulher de verdade, ela tem que ser gentil, passiva, educada, heterossexual, não pode ser nada além disso. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa pressão para se enfiar nesse molde onde nenhuma mulher se encaixa, na verdade, até a sua experiência enquanto bissexual, né? As mulheres trans que são bis ou lésbicas sofrem muito preconceito também, porque parece que mulher de verdade tem que gostar de homem, né? Senão não é, menos mulher, né? Existe um problema que eu costumo dizer que a gente nunca mexe pelo da cisnorma, né? Porque ou se você é feminina, você é feminina demais, então você está reforçando o estereótipo de gênero, que é esse o argumento inclusive de ser feminista, ou então se você é masculina, não se depila, não tem um elemento feminino, estereotipado, você não está tentando o suficiente. Então são esses dois extremos. E completamente estereotipador isso, né? Porque se as mulheres que não são trans, são mulheres de gênero, elas têm todos os tipos, o gênero é uma coisa tanque, né? Tem as mulheres que gostam de saia, mas que gostam de saia, mas que tem uma coisa, gente, eu preciso aqui elencar, né? Tem várias mulheres aqui. Todas sabem, somos diferentes, temos gostos diferentes, e isso não tira de nós a mulheridade, né? Não faz, as mulheres, por exemplo, sobrevivam não são menos mulheres. Agora, no caso das mulheres, não tem esse elemento, é engraçado, eu usar como desqualificador, né? Então, se você não se depila, você não está tentando ser mulher o suficiente. Então, a ideia estereotipada de mulher é bastante introjetada socialmente e bastante reproduzida, inclusive, pelo discurso médico. Você chega lá no psiquiatra, as perguntas são todas, né? Uma vez, nossa, eu lembro de uma história de uma menina que foi recusada no processo porque ela foi de calça jeans, gente. Quer dizer que aos 1950 é muito assim. Então a mulher trans ideal tem que ser a mulher de 1950, que vai lá vestida de bolinha, né? Fazer. Sonha em casar. Mas é verdade. Eles perguntam isso, gente. Não é exagerado. Eles perguntam. Você tem namorado, tem vontade de casar? Tem perguntas que tem vontade de ter filho, sabe? Tem toda uma. Criam toda uma aura. No caso de um rapaz que ele foi criticado no processo porque ele estava de regata. Então, ele estava de camiseta regata, não era masculino o suficiente. Então, fizeram alguma pergunta, eu tenho que falar porque eu não sei. O doutor Susto me perguntou, como você se masturba? Você se penetra? Sem comentar? Não, mas isso também tem com mulher trans. Imagina, Deus me guarde você ter alguma relação. Você olhar no espelho, olhar, olha, tem um genital ali e achar ok, é o fim do mundo. Você tem que odiar o seu pênis. Tem que querer a cirurgia de qualquer custo. E engraçado que é justamente esse comportamento que eles também criticam, né? Tipo, da mulher transneurótica que quer se operar a qualquer custo porque tem um genital. Então você vê, não existe saída, né? Não existe saída porque não existe mulher.
a mulher que Ideal. não existe, né? Não é ideal porque não é ideal. Não é ideal pra quem? Pra mim não é ideal. Então, tipo, ideal pra ele, E o negócio é muito cruel, né? Porque te estimula a rejeitar seu corpo, né? Até olha o seu corpo. Tem que mentir, Não né? estimula a autoaceitação, né? Estimula, inclusive atrapalha. Se você tivesse um atendimento de qualidade, as pessoas, você não consegue um atendimento de qualidade porque você consequentemente com o médico, por exemplo. Eu não contento com os meus médicos porque eu sou sexual. Imagina, tá? Na cabeça deles, eu, né, sou pior mulher que é e fiquei encantado e beleza. Eu falar que gosto de mulher, então eu falei, opa, peraí, você não é transsuficiente. Não, então aí, né? Então, por que já associam o quê? Com o meu passado masculino, com a heterossexualidade, e já associam com esse papagaiado. Então, é muito complicado. É muito complicado. Eu comentei, a gente precisa primeiro se provar mulher, né? E os homens também, você primeiro se provar homem. E aí, nesse se provar homem, você não vence. Porque não tem como. Porque somos todos diferentes. Então, não existe essa prova, porque não existe mulher legítima, né, gente? Não existe essa legitimidade de ser mulher. É uma construção. Então, enquanto isso não foi entendido, também não é só pela medicina, mas pelos movimentos sociais também, que nos cobram certos comportamentos, que tem isso, que tem isso. Uma coisa muito que a Daniela vai com certeza se identificar, é a questão de falar, tá vendo, você é agressiva, na verdade, então você é homem. Olha a característica masculina aí. Você vai lá peitar o povo, vai lá brigar, vai dizer o quê? Nossa, mas que agressividade, na realidade, então você é a sua masculinidade aparecendo aí, entendeu? Tem um hormônio hoje? Já ouvi isso, gente. Então, quer dizer, é engraçado. E aí, quando a gente pensa em... Eu posso dar uma dúzia de exemplos de mulheres de gêneros fortes que não vão ser consideradas mesmo mulheres, quando no sentido de você não é uma mulher de verdade, né? Então, tipo, nossa legitimidade enquanto mulheres, enquanto pessoas trans, é a todo tempo colocar em xeque. E é muito desgastante, gente, eu tenho que falar, isso o meu desgaste atual, muito desgastante, o tempo todo ficar provando e rebatendo esses argumentos que não deveriam nem ter de rebater, né? Então, isso que só você comentou, eu falei, tipo, eu comento, é difícil, tem inclusive setores feministas que acham que mulheres translésbicas são homens estupradores disfarçados de mulher, com sainha, né? É um terror, gente. Então, felizmente, né, eu ia falar assim, ainda bem que felizmente o movimento é bem grande, porque você tem, assim, vários setores que acolhem, né, porque se não tivesse setores que acolhem, socorro. É bem tenso. Mas acho que não é de falar da visibilidade de homens trans, eu acho que... Então, gostaria de falar, na verdade, lançar uma coisa interessante, que é assim, sempre se pergunta o que é a transexualidade, né? Vai lá, esmiuça. Eu acho que tem que mudar o enunciado, tem que perguntar o que é a normalidade, né? O que é a heterossexualidade. Então, eu acredito que, assim, historicamente, com o passar dos anos, as nações guerreiras que ganharam, as poderosas, elas foram consumindo, passando suas culturas e impondo para os povos e construiu-se, enfim, construiu-se todo um arcabouço aí de signos e o discurso, como bem diz Sartre, não existe cultura fora do discurso, não existe cultura pré-discurso, não existe nada pré-discurso, é discurso. Então, eu acredito que assim, o conceito de homem e mulher, que hoje nós sentimos como a sociedade representa esses conceitos, eles se definiram principalmente a partir do século XVII, com o advento das novas teorias biológicas da sexualidade e também da obrigação de se definir a identidade do indivíduo. Então, medicina e direito. E é interessante porque esses dois saberes, até hoje, estão unidos. Hoje nós temos que ter um laudo, estamos lá precisando. Então, assim, os nossos corpos, nossas identidades foram colonizadas por esses saberes, que primeiro você tem que ir lá, você tem que ser autorizado para ser quem você é, e depois que você é autorizado, você tem que se identificar
e se tornar legal. Bom, eu acho que é isso que nós temos que ter em mente, sabe? Que em seguida, no século XIX, advento da psiquiatria. Aí o que aconteceu? Teve lá uma alemão, que construiu, ele elaborou um compêndio de nosologia, que pela primeira vez ele colocou, ele chamou de transexualismo, colocou transexualismo, travestismo, todos os ismos que ele pôde, foi lá, colocou, por quê? Essa ciência, esses saberes, foram construídos em cima de conceitos construídos durante a história, são conceitos históricos, são construídos históricos. Então, o que eles fizeram? Construíram um conceito de normalidade. O que é normal? É você ser hétero, reprodutor, dentro daquelas características. E tudo aquilo que não está dentro dessa normalidade é patológico. Então, na minha visão, a transfobia, ela está relacionada exatamente à patologização. Porque se você não é normal, você não pode existir. Ou então você vai existir com o selo, com o carinho de você é anormal. Quer aproveitar o gancho que você está falando, e justamente fazer a defesa, que por isso que a gente, particularmente eu, o feminismo, a própria corrente, bate tanto na tecla do feminismo. Porque é essa questão, é desestigmatizar, porque a ser transexual é um estigma, né? É um estigma de ser uma pessoa normal em relação às outras pessoas que não são transexuais. E nós temos uma nomenclatura que às vezes as pessoas não têm. Inclusive uma nomenclatura que é categorizada medicamente, gente. A gente não está falando só de estigma, não sei o que, está lá no DSM, está lá até fisicamente, né? Parece que vai mudar do 2015, mas vai continuar mesmo? Não, tem um tem um puta de um lobby, né? O DSM-4 e o DSM-5, tropoceito no minha dúvida, e agora o lobby em relação ao CID, né? Que o CID 11, que vai sair com o ano que vem, realmente. Mas enfim, a importância de nomear as pessoas que são consideradas normais, porque quando você nomeia o normal, e você já tem um nome para a pessoa considerada anormal, você leva uma categoria. Né? Então, claro que as tecnologias, elas não são perfeitas, elas têm problemas, passíveis de crítica, mas é um projeto político, tem uma utilidade política. Por que a Natasha é mulher e eu sou mulher trans? Né? E isso não acontece só com mulheres trans, acontece com outras mulheres marginalizadas. Por que as mulheres são mulheres e as mulheres negras são mulheres negras? Né? Por que mulher é um sinônimo padrão, é um termo padrão para mulher branca, cisgênera, heterossexual? Porque as mulheres têm as mulheres lésbicas também. Né? Então, a gente precisa começar a nomear o estranho ali. E o que você falou da colonização me lembrou, você conhece a Viviane, foi quando a gente estava conversando um tempo atrás justamente sobre isso, porque estudos transexuais a gente começou a falar, a gente precisa fundar o estudo da cisgeneridade, porque a gente precisa começar a estudar o cisgênero. Eu acredito, começar a problematizar, questionar, eu acredito. Você pode vir, certo? E aí, foi uma única forma de explicar a transexualidade. E exatamente, a gente começou, então, calma aí, se existe todo um campo de pesquisa sobre transexualidade e nossos corpos são colonizados de fato, a gente precisa começar a pegar e colocar em xeque, né, as pessoas que são consideradas normais. Sim, tem algumas pessoas que criticam, não querem entender. Eu acho que a Dani falou, tem gente que não entende, tem gente que não quer entender. Essa nomenclatura cisgênero, né, o cissexual, cis é um prefixo que vem da química, né, significa que está do mesmo lado. Então, se a pessoa transgênera transicionou daquele gênero, que a sociedade via ela como um gênero, e ela, em geral, transiciona para ser vista como gênero ao qual ela realmente pertence a um gênero diferente, as pessoas cisgêneras, né, se mantém o gênero que foi designado a elas no nascimento. Então, pessoas que nasceram com vagina, por exemplo, foram designadas mulheres e se identificam como mulheres, continuam se identificando como mulheres, são pessoas cisgêneras. E as pessoas parecem que não querem entender que, além dessa questão de nomear a norma para a pessoa cis e a pessoa branca, a pessoa hétero, deixar de ser o ser humano padrão, além disso, tem a questão de, gente, não havia uma palavra que não fosse desrespeitosa
desrespeitosa, porque era a mulher trans e na hora que você ia qualificar a mulher cisgênera, era a mulher biológica, eu até brinco, é genética, mas o que a mulher trans é um ciborgue, sei lá, ou era a mulher de verdade. A gente vê aquela cara do peito de ectoplasma, então. Se não sou a mulher biológico. É biológico não é. Pois é. E tinha essas nomenclaturas que eram estigmatizadoras, né? Porque faziam alusão que, como fala mulher biológica, quer dizer o quê? Confere uma legitimidade na morfologia, né? E automaticamente deslegitima a nossa construída, é falsa, é perigoso, é legítimo, entendeu? Então, a acessão transgênero, quer dizer, não trouxe uma... Não nomeou as pessoas que não eram antigamente nomeadas. Tinha a nomenclatura, mas a nomenclatura era estigmatizadora, né? Que eram as mulheres biológicas, mulheres genéticas, XX, não sei o que, por aí vai. Deve ter uma outra coisa que eu não vou lembrar agora, ainda bem. Mas cada vez eu ouço uma nova, né? Mas e aí é de grande importância que a gente vê. Do PT, que é... Isso, esse mesmo, que é um presente dele, né? E assim, principalmente trazer, buscar essa população de transexuais que está aí, invisível na sociedade, trazer para conscientização política, para endossar esse movimento, para trazer para a visibilidade, não só social, política, como sujeito, e para a gente conquistar esses espaços que a gente ainda não conquistou. As demandas que nós temos que são específicas, são diferentes do mundo. Então, essas são as nossas... Bom, eu sou linguista, então eu tenho uma ideia muito forte sobre a questão da influência que o seu discurso tem quando você reproduz preconceito e quando você reproduz os discursos problemáticos que colaboram para estigmatizar mais alguma classe que já é marginalizada. Então, desde sempre, o meu trabalho sempre foi centrado nas críticas em relação aos discursos problemáticos, que são naturalizados como positivos, muitas vezes. O que eu acho, que você pergunta assim, o que fazer? Bom, provavelmente o Léo e a gente vão falar mais sobre... Eu não sou tão engajada com as instituições políticas e nem com a militância na linha de frente, né, nas brigas lá no Congresso. Nós, eu e nós, a gente é mais engajado com a produção de textos e material intelectual que auxilie na melhora desses discursos problemáticos. A questão do sujeito, por exemplo, é uma delas. Eu fiquei muito feliz quando o próprio João Luiz está usando o termo. Gente, isso é uma conquista. Quer dizer, ele é um parlamentar, a gente nunca falou com o João Luiz, chegou lá. Isso tem 2 anos que a gente começou a botar isso, brigar ou não. Gente, isso é muito importante, chegou lá. Então o que acontece? Quando você pega e vê, quando você pega e vê e ouve, né, do seu grupo de amigos, alguém falando, não, porque travesti não é mulher de verdade, mulher trans não é mulher de verdade, é muito importante que os aliados, as pessoas aliadas, elas posicionem. O que acontece? A gente cansa de brigar, chega uma hora, eu, por exemplo, chega uma hora, eu estou ouvindo a professora falar abobrinha, viro pro lado, porque eu não quero, eu estou cansada. A gente fica 24/7 brigando, é exaustivo. Talvez eu posso fazer uma análise para os meus colegas comigo, a gente fala a mesma coisa, elas também falam a mesma coisa. Quer dizer, você está vendo o cara sendo machista ali, cara, eu acho que é muito importante que os aliados cheguem lá e falem, não, peraí, o que você está fazendo? Você está falando, alô? Né? Esse trabalho é um trabalho que é de formiga, mas são várias formigas fazendo o trabalho, você entendeu? É transformador, porque isso está na base social. Não adianta a gente ir lá brigar pela lei, lá, então são várias encaguadas, né? Não adianta brigar lá com a lei, que é importante brigar lá com a lei, mas se a gente não muda, não adianta, por exemplo, aprovar a lei contra a homofobia, se a gente não muda socialmente a ideia de gays como inferiores, né? Né? Então a gente precisa pegar essa micropolítica, que eu chamo de micropolítica. A micropolítica, quando você vai para a faculdade, vê
minha transexualidade. Não, veja bem, eu acho que esses psiquiatras não estão falando uma coisa muito bem assim, vai ler uma outra coisa, indica, né? Olha, tem vários teóricos trans, lá no site do transfeminismo a gente tem uma lista, né, ou então indica mesmo a Berenice Bento, tem vários outros teóricos que falam com muita mais humanidade, sabe? Trata a gente como pessoas humanas e problematiza a questão. Então, eu acho isso essencial, assim, é uma das coisas primordiais para que a gente comece a melhorar o estigma, né? Desestigmatizar, não só a comunidade trans, mas de todas as pessoas que são marginalizadas socialmente por causa do mundo. Eu tive uma sugestão no mês passado, mais ou menos, de uma menina negra para colocar que é muito racista na mídia ainda hoje em dia. Ela fez uma proposta, ela falou, se você é racista, tenta gravar, né? E faz uma ação social, que é a ação de resposta. Qual é a legislação que ela vai pedir ao risco? E aí você consegue usar aquele espaço da mídia, que foi feito, né, naquele canal, aquela discriminação, você usa o mesmo espaço para falar contra o racismo, quem está bonito, etc. E eu sempre comento isso com pessoas transgêneras que eu convido, o que vocês não fazem? Eu não tenho identidade de pessoas desse gênero, tá? Eu ajudo e tal, eu participo. Mas eu acho que vocês, que tem vários nomes hoje em dia, que são de travestis, transgêneros, poderiam fazer isso. Sempre que vocês for fazendo esse trabalho, sim, vocês brigam com vocês como vocês quiserem, né? Não tem nada a ver. Só dou algumas sugestões. Então vocês ficam fazendo um trabalho livre, que é de um em um, de um em um. Se você pegar um espaço na mídia, é muito caro. Só que por meio dessa transmissão, você consegue pegar um espaço na mídia que é caro, que você não teria acesso, para divulgar para a massa. Eu acho que é uma sugestão para vocês pensarem nisso, pesquisarem sobre isso e conscientizar, né, dentro do grupo de vocês a utilizar esses instrumentos. Mais alguém quer fazer? Peraí, eu tô vocês estão no debate, gente. Nossa, Dani, eu só gosto de fundamental. Quê? Por favor. Não, eu quero responder o que ele perguntou. Por conta do mês da visibilidade trans, eu fui em algumas cidades do Brasil, inclusive eu estou até brincando que é o mês do cansaço trans, né? Você tem que ficar falando, reproduzindo o mesmo discurso várias vezes em vários lugares. E eu tenho percebido, não só por conta dessas visitas, mas assim, enfim, das minhas amizades com pessoas trans do Brasil inteiro, de modo geral. Que, por exemplo, eu acho que é muito importante, eu acho que todas as frentes são muito importantes. É muito importante esse trabalho micro de você aqui com a sua família, com o seu círculo próximo, conscientizar essas pessoas que quando a gente traz esse debate de identidade trans, a gente está falando de seres humanos, que tem conta para pagar, que chora, que sofre, que fica esperando milhares de anos numa fila para ser cirurgiada, enfim, são problemas humanos. E eu acho que se a gente se solidariza com seres humanos, necessariamente a gente deveria também solidarizar com essas pessoas. Esse é um ponto. Agora, eu percebo que assim, a gente tem N ONGs que se querem LGBTs no Brasil, a gente tem N comissões da diversidade sexual, da OAB, na luta contra a homofobia, a transfobia não existe. No Brasil, a gente tem N associações do movimento que se quer LGBT no Brasil, N, centenas de milhares. E aí eu percebo que, por exemplo, eu vou trazer um dado. O estado de São Paulo é o único estado que as pessoas trans conseguem hormônios pagos pelo SUS. O único estado. Em nenhum outro estado do Brasil isso acontece. E aí quando eu vou para outro estado, eu vejo todas as pessoas... E assim, primeiro que a gente está falando de um público, que é um público que, de modo geral, foi expulso da escola, né? Como diz a Berenice Bento, as pessoas trans, elas não saem da escola, a violência é tão grande, você não pode usar um banheiro, você não tem o seu nome respeitado, você não tem o seu gênero respeitado, é professor, é gestor, é a comunidade escolar como um todo, como motor de exclusão para proporcionar um índice altíssimo de evasão escolar dessa população. Então você não conseguiu estudar, grande parte das vezes você não conseguiu se politizar. Até porque, né, se você precisa sobreviver, e sobreviver significa dormir durante o dia, acordar e estar bonita, perfumada para ir batalhar na pista. E batalhar é batalhar mesmo, porque olha,
Não é fácil, porque inclusive esse ente federativo que se chama polícia está lá roubando as meninas, estuprando, forjando provas contra elas, enfim. Aí quando eu vou para esses espaços, muitas associações LGBTs falam comigo, e eu entro em contato com essas pessoas trans que me dizem que precisam pagar do bolso o hormônio, eu me pergunto, não passou pela cabeça de ninguém, num país de 190 milhões de habitantes, de todos os estados da federação, de que se a saúde é um dever do Estado assegurado pela Constituição Federal, né, está lá dentro do artigo, se eu não me falha a memória, o advogado me corrige, 136, é um dever social, ou seja, não é um capricho, o Estado precisa fornecer medicação para uma pessoa que precisa, não passou pela cabeça de ninguém de mover uma ação civil pública contra o Estado, contra a União. E eu falo para essas pessoas trans, gente, olha, desculpa, mas se vocês ficarem esperando o L, o G e o B, nada vai acontecer, sabe? Porque essas pessoas, e assim, quando eu falo que nada vai acontecer, nada vai acontecer mesmo. O STF classificou o casamento civil igualitário, né? Há algum tempo gays e lésbicas conseguiram ir no cartório e se casar. Com um mês de diferença entrou uma ação civil no STF para pacificar a questão da mudança de nome de transexuais. Alguém ouviu falar? Eu vou em espaços, ninguém ouviu falar sobre isso. Não há pressão política, não há um debate. Não estou nem falando que é bom que o STF aprova ou que é ruim, mas você não vê um debate acontecendo, porque as pessoas não se interam, não é importante para elas. Na ação do casamento civil igualitário, 17 ONGs LGBTs se filiaram como amicus curiae da ação, né? Ou seja, elas tinham propriedade e legitimidade para ir lá perante a corte falar sobre o assunto. Na ação de mudança de nome de transexuais, uma, que nem LGBT é, o IBDPAN. Então, para mim, fica muito claro que esse movimento que quer LGBT no Brasil está se lixando para esse T da sigla. E eu falo para as pessoas trans, olha, vamos nos organizar, como aconteceu lá no Pernambuco, no Tenório, os meninos estão movendo uma ação pública, civil pública, para conseguir a cirurgia com um plano de saúde. Porque assim, não é um capricho, eu preciso, se as pessoas se harmonizam, elas se harmonizam porque elas precisam. Não é, e detalhe, é uma coisa que eu estou pagando desde já que eu nasci, porque eu pago impostos como qualquer outro cidadão brasileiro. Essa cirurgia que eu estou esperando há anos, e tem pessoas que estão esperando há 10, 15 anos, nós pagamos desde o dia que nós nascemos. Ninguém vai tirar do bolso de um terceiro para pagar a minha cirurgia. E as cirurgias não vão acontecer enquanto as pessoas trans no Brasil, e quando eu falo as pessoas trans, eu quero dizer o seguinte, para essas pessoas que dizem lutar por direitos humanos, e não só o grupo LGBT, eu falo do grupo LGBT porque tem um T explícito na sigla. E se tem um T explícito na sigla, eu acho que deveríamos tomar vergonha na cara, né? Agora eu estou falando de modo geral, eu acho que direitos humanos de modo geral. Porque quando eu falo de direitos das pessoas trans, eu estou falando de algo que deveria, por exemplo, mobilizar o movimento negro, as pessoas trans que são negras, o movimento feminista, a mulher trans, enfim, a sociedade de modo geral. Nós devemos conscientizar essa população de que há determinado grupo dentro da sociedade que não é considerado gente. Isso não é considerado gente, não tem estatísticas oficiais, nós não existimos para políticas públicas. Por exemplo, o movimento negro avançou muito com o debate das cotas. Eu defendo cotas para travestis e transexuais, para pessoas trans de modo geral, no mercado de trabalho, porque, gente, as pessoas não dão emprego e não é questão de não procurar. Sabe? E não é questão de não ter diploma, é preconceito puro. E assim, eu falo por legitimidade, eu acho que se vocês forem perguntar para cada pessoa, para cada travesti que está lá na rua se prostituindo, vamos ver quantas estão se prostituindo, porque é muito ótimo se prostituir, estou aqui porque, olha, é a melhor coisa que eu encontrei na minha vida, não saio no largo dessa vida por absolutamente nada. Vamos ver se é isso, né? Então assim, quando eu falo para a gente mover ações civis públicas, é porque, por exemplo, no caso da cirurgia, tem 4 hospitais no país, e o estado de São Paulo faz uma cirurgia por mês, né? Temos 12 cirurgias sendo realizadas por ano, numa população de, a última vez que eu fui contar, em junho do ano passado, só pegando ambulatório e HC, que são os dois, detalhe, um único ambulatório para travestis transexuais para todo o estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, o estado mais populoso, é falta de dinheiro. Um único ambulatório, temos um único hospital fazendo cirurgia com um único cirurgião, só tem um cirurgião que faz essa cirurgia. É falta de dinheiro ou é falta de vontade política? Então assim,
E assim, eu estou falando de algo que as pessoas ficam numa fila, elas se automutilam. Eu estava em Minas Gerais, uma menina passou o bisturi, arrancou os testículos dela, desmaiou, foi para UTI, porque deu uma hemorragia nela. Por um acaso, olha, sobreviveu. Mas também se tivesse morrido não teria problema, né? Porque é travesti, é transexual, então não é gente. Se não foi gente que morreu, então vira estatística de homem gay. Tá? Foi um homem gay que morreu, não foi uma transexual. E aí, assim, eu vejo esse descaso com a população trans por parte de todos os movimentos sociais, me dói muito. Porque as pessoas gostam muito de falar, olha, a gente tem que fazer... Gente, para! Sabe, para mim é tão básico. A gente tem um grupo de pessoas morrendo, se suicidando por causa de uma cirurgia só que é feita, e gente que vem de outros estados, que só tem 4 hospitais no país que faz. Logo, evidentemente, né, se a gente tem todos os estados da federação querendo fazer cirurgia, todo mundo vai vir procurar, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem gente do Mato Grosso, Goiás, enfim. E aí o que a gente pode fazer? Óbvio que a gente tem que ir lá com o Ministério Público, vamos mover ação contra a União, é meu direito que está sendo negado. Por exemplo, a ação de mudança de nome, eu vejo N ações no país inteiro, ações coletivas de casamento gay, todos os gays casando de uma vez. E as ações coletivas de mudança de retificação de documentos de pessoas trans, em que pedem exceções de pessoas trans, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a Luiz Stern, lá do pessoal da Igualdade. Mas por que a gente não faz essas ações no país inteiro também? Ah, não, é porque a travesti transexual não é gente, né? Então, elas que se virem sozinhas. E aí a gente vê pessoas, por exemplo, eu estava em Minas Gerais, o pessoal lá de Minas Gerais vem para São Paulo para entrar com a ação, porque o judiciário paulista é um pouco menos retrógrado do que o de Minas Gerais. E eu estou falando de um lugar onde tem uma ONG com advogados, ONG LGBT, com advogado. Eu não estou falando de pessoas leigas. Se a pessoa fez um curso de direito, eu quero muito acreditar que ela vai ter um mínimo de sapiência para falar para esse público. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nós aqui em Minas Gerais e entrar como fez lá no TJ da Bahia, entrar com N ações de mudança de nome ao mesmo tempo. Porque se esse judiciário, neste lugar, é retrógrado, ele vai continuar retrógrado enquanto ele não for provocado. A sociedade só vai começar a mudar quando a gente provocar as pessoas de que nós existimos e colocar, e olha, esfregar na cara dela, eu estou aqui, meu direito de ser operado está sendo negligenciado, meu direito de ter meu documento identificado e eu ser vista pela legislação brasileira como a Daniela, como mulher, está sendo negligenciado. Eu estou tendo direitos muito básicos, como por exemplo ir para a escola, trabalhar, negligenciado. E aí quando eu falo, vamos lutar por cotas, muitas vezes eu falo isso dentro de espaços LGBTs e as pessoas falam, ah, mas olha, a gente falar isso, os evangélicos vai bater na gente. Eu uso isso de quem não é L, quem não é T. Eu uso isso de LGBT. Aí, olha, querida, é muito fácil para você, né? Porque ainda que você seja uma mulher lésbica, você seja um homem gay, não está escrito na sua cara que você é gay, que você é lésbica. Eu não posso sair na rua. Porque está escrito na minha, olha, é como o Jean Willis disse lá no Dia da Visibilidade Trans ano passado. É como a cor negra das pessoas negras, elas não conseguem esconder. Eu não consigo esconder a minha identidade de gênero. Ela está grafada no meu corpo, toda vez que eu tento apresentar um documento e não está retificado, está lá a prova. Eu sou uma pessoa trans. É mais para a Daniela, para a Rede, se o Léo quiser falar também. Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu fiquei sabendo que, se não me engano, foi mês passado, houve aquela manifestação na Paulista, frente ao Shopping 3. Do que eu sei, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação exclusivamente sobre uma questão transexual. Eu não sei quantas teve, assim, antes. E eu queria saber sobre isso. Qual foi o impacto de ter uma manifestação sobre uma questão diretamente relacionada a pessoas transexuais? Como foi para vocês, vocês participaram ou não? Como foi esse espaço político para vocês? Eu fui uma das organizadoras dessa manifestação. Foram 4 meninas trans que foram expulsas de um banheiro em plena Avenida Paulista, Shopping Center 3, ali na Consolação. Ou seja, a gente não está falando da periferia, né? Que geralmente a gente, é porque o povo não é esclarecido, não estudou. Não, estou falando de um lugar onde gente, para frequentar aquele lugar, com certeza não é gente que está procurando emprego passando fome. Óbvio que se perdem as exceções. Foram expulsas do banheiro porque elas são trans, olha que absurdo, e a gente tem que ouvir, mas ela não pode ir ao banheiro porque ela tem um pênis.
Mas criatura, ela vive como mulher, ela se reconhece como mulher, ela quer ser legitimada como mulher, mas ela tem um pênis. E o que tem? E ela vai usar esse pênis para outra coisa que não seja fazer as necessidades que qualquer ser humano faz? Não, ela pode estuprar, porque claro, né? Aí sempre tem um apelo, né? O apelo ao estupro. E aí eu falo, me traga as estatísticas das travestis, das mulheres trans que andam estuprando por aí as mulheres. Onde estão essas estatísticas? Onde estão essas mídias, né? Todo dia, gente, até parece que todo dia passa isso sem saber mesmo. Não. Eu acho que a informação está errada a partir da mídia. As pessoas seguem muito que a televisão fala. Mas quantas vezes eu não sei vocês, mas eu não... Olha, eu acho que uma vez na minha vida eu abri um jornal e vi que uma travesti estuprou uma mulher cis. E nem foi no Brasil. Todo dia a gente está abrindo jornal, travesti estupra mulher, né? Porque cis não. Transexual estuprou mulher. Todo dia a gente está vendo essas notícias, eu nunca vi aqui no Brasil, gente. Só por ter uma, porque o povo achar que... Mas não tem nenhuma. Não é que travesti é viado, viado estupra criança. Enfim, aí assim... É promissa. A Regina Facchini, que é uma historiadora do movimento LGBT, ela diz que, e ela acompanha a história do movimento LGBT desde ad eterno, ela diz que essa mobilização em si, que ela tenha, enfim, estudado, participado, foi a maior manifestação que foi promovida por pessoas trans, que foi organizada por mim, uma outra menina que foi discriminada, e que a luta era contra, né, era uma mobilização contra a transfobia e não contra a homofobia, né? Então eu acho que do ponto de vista da organização político-institucional é muito bom para que a sociedade veja que nós temos agência, nós temos vez e nós temos voz, ainda que as pessoas estejam nos negando isso o tempo inteiro. Nós existimos, né? Inclusive foi feito um discurso lá na Praça de Alimentação que foi muito comovente, em que assim, apesar da sociedade estar o tempo inteiro nos colocando à margem, falando, olha, o seu lugar é esse, se prostituindo. O seu lugar não é na escola, o seu lugar não é na faculdade, o seu lugar não é à luz do dia. Travesti transexual tem que, olha, quando dá 10 horas da noite, abre-se um buraco no chão, a gente eclode, aí vai pra pista se prostituir. Quando dá 5 da manhã, o buraco se abre de novo e a gente some. E aí a gente não vê travesti. As pessoas trans não têm direito a ter vida diurna. Né? Então eu acho que a importância dessa mobilização é justamente mostrar, olha, nós existimos. Estamos aqui. E aí eu creio que, em que pese a gente ter percebido que algumas pessoas, porque assim, é uma mobilização supostamente LGBT, então algumas pessoas do LGBT quiseram se apropriar disso como bandeira política, eu achei o cúmulo do absurdo. Eu falei assim, não, você não tem... Gente, desculpa, uma coisa é você saber o seu papel de aliado, outra coisa é você sequestrar a causa. Eu posso muito bem ser aliada dentro do movimento negro na luta contra o racismo. Eu não posso sequestrar a causa dos negros, porque se eu disser que alguma vez na minha vida me impediram de entrar em algum lugar para fazer a cor da minha pele, eu vou estar mentindo. Me negaram emprego N vezes, porque eu sou trans. E assim, é uma coisa tão explícita quanto a cor da pele negra. Mas assim, eu não posso sequestrar uma causa que é dos outros, mas eu não só posso, como devo ser aliada da causa, da causa dos grupos marginalizados e oprimidos de modo geral. Então eu acho que a importância é também mostrar para essa militância de que nós estamos aqui. E eu ouço com muito pesar a grande parte da militância jogando o problema desse T da sigla para o T da sigla. Ah, por que vocês não se organizam aí? Eu falei assim, desculpa, a sigla é LGBT. Ou seja, se quer um movimento coeso e reunido, eu acho que o L, G e o B tem que vir junto com a gente. Não pegando o microfone e falando por nós, não sequestrando a nossa voz, não dizendo por nós o que nós sofremos. Enfim, agora, se for para sempre sermos apenas nós a lutarmos por algo que diz respeito especificamente a nós, então para que ter a sigla LGBT? Volte a ser o GLS, né? Aliás, para muita gente ainda é o GLS, né? O T é um mero penduricalho ali que serve também para a gente somar o número de mortes de gays, né? Porque quem mais morre no Brasil é travesti transexual, então a gente aumenta o número de mortes, conseguimos pedir verba governamental. Olha quantos gays morreram ano passado, ainda que em mais de 50% sejam T da sigla. Mas olha, só gays morreram, né? Vamos angariar essa verba para lutar contra a homofobia. O exercício é como facultar. O exercício que eu sempre faço, fala para os meus dele quando elas
quando eu estou discutindo e a pessoa acha que as pessoas trans não são marginalizadas, pegar e falar assim, então tá, então pensa na sua vida inteira, quantas pessoas trans você conhece? Tá, quantas pessoas trans você conhece na sua faculdade, no seu emprego, todos os seus empregos que vocês passaram? Conta na mão quantas pessoas trans vocês souberam que fazia parte do mesmo ambiente de trabalho. Amigo de amigo. Onde? Não tem, gente. Não tem na universidade, não tem no ambiente de trabalho, que é, como a Daniela falou, não dá emprego. Entendeu? Ou então é nos subempregos, tipo telemarketing, e você tem pessoas altamente capacitadas bastante subemprego, né? Então, essa população destinados em lugares lugares higienizados, tá, inclusive na própria Paulista. Esse é o que gera isso, né? Nossa, gente, tem gente trans aqui na Paulista no Center 3, né? Como assim? Volta pro seu buraco no chão da onde eclodiram. É meio essa ideia. Então, quer dizer, quando a gente não vê na rua, não vê no metrô, não vê, gente, some. Então, como que eu posso pegar e não reconhecer que existe uma marginalização ali, sendo que eu nem vejo as pessoas exercerem socialmente no banco, na escola, sei lá, sabe? Em lugar nenhum você vê. Então, essas pessoas elas não tomam, você não vê elas em situações de sociabilidade básica ou sociabilidade comum, como um simples ato, e se pede no banco é uma tortura, não vai mesmo, eu não vou no banco, tem que dar meu documento lá pro gerente torcer para ele chamar pelo nome correto, para ele lembrar. Então, essa exclusão simbólica que faz com que a gente volte lá para o tal do buraco onde a gente explode, é o que é o mais grave, né? Porque a gente não ocupa espaços sociais, a gente não ocupa espaços de poder. Então, recentemente, por exemplo, apesar de todos os discursos que podem ser feitos sobre a universidade enquanto instituição, claro, mas é muito importante você ter a primeira travesti doutora do Brasil, entendeu? É muito importante, é muito importante isso noticiado. Travesti doutora, gente, isso não existe. Eu posso contar nos meus dedos quantas pessoas trans que eu conheço estão na universidade, as que terminaram, porque assim também entra no curso, sai, não fica, eu conheci muitos que não saem, entra no curso, sai, não se forma, quanto eu posso contar nos dedos quanto tem pós-graduação. Então, é super complicado, gente, não tem, as pessoas não acessam nenhum espaço de poder, nenhum, cara, nenhum. E isso é muito, muito, muito grave. E sobre o negócio das mulheres cuidadoras, mulheres compradoras no banheiro, é engraçado que assim também, né? Geralmente para argumentar, essas pessoas vão escutar as mulheres verdadeiras, né? Entre aspas, porque não imaginar que essas pessoas, na verdade, nós somos homens disfarçados. E engraçado porque, se fosse um homem cisgênero estuprando mulher no banheiro, eu queria ver se essas pessoas não iam falar, tá rapidinho, a saia tava curta, não sei o quê. Quer dizer, na hora, se fosse mesmo um caso legítimo, ninguém ia inventar alguma coisa para também silenciar a voz da vítima. Então é uma grande hipocrisia isso. Alega se defender essas mulheres de estupro, mas se fosse mesmo um caso, eu duvido. Eu não vejo ninguém falando de banheiro de sexo também. Então, se for por esse princípio, né? O banheiro de sexo tem uma treta no setor do feminismo, porque por essa ideia de que o banheiro de sexo vai propiciar mais estupro, apesar de não ter estatística nenhuma sobre isso. Então, tipo, existe uma treta, mas não existe. Mas tem no sexo, né? Tipo, você não vê nos espaços mais tradicionais, digamos, você não vê no shopping banheiro de sexo, você vê banheiro de sexo lá no centro acadêmico, LGBT, mas você vê em casas noturnas e as pessoas entram e todo mundo entra e ninguém acha que não, tem baladas tem baladas em São Paulo. Sim, hoje à noite não tem mais essa. E as pessoas, e ninguém acha isso um absurdo, ninguém vai protestar, ninguém quer salvar as mulheres cis, os homens cisgêneros, principalmente. E aí
é engraçado, a Dani contou um negócio quando estava rolando a organização dessa manifestação em São Paulo, que eu nunca tinha nem parado para pensar, que foi que, como as pessoas, essas pessoas transfóbicas em geral, elas acham que mulheres trans, na verdade, são homens super gays, né? Então, que esses homens super gays, por que eles vão estarem estuprando mulheres no banheiro? Eu não tinha nem pagado. Mas se eu sou uma bicha tão bicha que vira mulher, por que eu tô não podendo querer pegar mulher? Eu só queria fazer um gancho rapidinho que a Lili falou da expulsão das pessoas trans de todos os espaços. Por exemplo, é muito difícil você ir ao médico. Há pessoas trans que eu conheço que, olha, morre de septicemia em casa, mas não vai ao médico. Sabe por quê? Se você for no médico, vai te tratar pelo seu nome do RG, vai te tratar como um gênero que não é o seu. Por exemplo, eu fui tive uma consulta com o urologista falou pra mim, eu dizendo pra ele que eu era me apresentando como Daniela, me apresentando como mulher, falando, óbvio, era um urologista, eu precisava falar pra ele, olha, eu me hormonizo, Aí ele, ok. Aí acabei de falar isso, me chamou pelo nome do registro civil, fulano, deita ali naquela mesa, tira a roupa e baixa a cueca. Aí fez o exame e depois pediu, entre vários exames que ele me solicitou, o estado espermograma, mesmo tendo dito para ele que eu me hormonizava, e um urologista. Ou seja, o fato de eu me hormonizar como antiandrógeno significa que o meu corpo não produz esperma. Aliás, eu não consigo ereção, N fatores, né? Geralmente é isso que acontece no seu corpo, e eu acho que se o cara é urologista, ele deveria ter um mínimo de compreensão. Se não tem, acho que ele deveria me questionar, né? Se eu falo pra ele, eu sou uma mulher trans, eu me hormonizo, né? Então, é algo que difere daquilo que ele está habituado a fazer. Cheguei lá no laboratório, a mulher falou assim pra mim, moça, tem um exame aqui que só homem faz. Daí eu, qual exame? Daí, espermograma. E eu nem, sabe, na hora eu levei um choque tão grande que eu falei assim, mas o que é isso? Os homens se masturbam e colocam o esperma deles dentro de um pote. Eu falei assim, olha, eu sou mulher, né? Não vou fazer uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que é uma coisa que para a sociedade, quando a gente for, por exemplo, no banco, eu já fui no banco para sacar R$200, apresentei meu RG e a Caixa falou que eu estava usando RG falso, que ia ligar para o gerente da conta, porque eu poderia estar roubando alguém. Então, o simples fato de eu ir no banco, fazendo um saque de 200 contos, o simples fato de eu ir ao médico, e aí você vai falando essas coisas para a sociedade de modo geral, muito engraçado, para a gente não é. Para a gente é uma violência muito grande, que é constante, não é algo que acontece uma vez a cada encarnação. É algo que acontece todas as vezes. Todas as vezes que eu for ao médico, eu vou ter que apresentar meu RG. Todas as vezes que eu for no banco, eu vou ter que dar o meu cartão com o meu nome. Então, assim, todas as vezes que eu for ocupar espaços públicos em que o meu nome do registro civil tiver que estar sendo inspecionado, eu vou passar por isso. E aí você vê pessoas que abriram mão de ir no médico. Eu conheço pessoas trans que morrem em casa, mas não vão no médico. Meninos trans também, que vão no ginecologista. Menino trans não vai no ginecologista. Pois é, a gente começou, acho que agora que a gente tem lá o ambulatório, os meninos começaram a ir, porque não iam. Imagina. E às vezes vão, mas não são atendidos, né? Nem vão, porque sabem que não vão ser bem atendidos. É como aqui no Brasil tem a questão da invisibilidade, eu pessoalmente não conheço nenhum caso. Mas eu tenho um senhor americano, né, que é o Robert Reed, que é um caso super trágico, que ele foi, anos 90, anos 2000, sei lá, super recente. Ele teve câncer um homem trans, ele teve câncer no útero, e ele passou por mais de 20 ginecologistas e ninguém quis atender. Ele morreu por negligência, ele morreu por ser trans, negaram a ele atendimento, porque a vida dele não fazia nada, entendeu? Porque como diz a Dani, não é gente. Gente, eu não gosto de medir a mesa porque eu detesto encerrar o debate. Que a gente tem 1 zilhão de coisas para falar aqui, a gente poderia ficar aqui tranquilamente até amanhã. Eu vou passar para. Tem mais uma pergunta que você queria fazer? Eu vou perguntar sobre o transemprego, que eu faço um pouco mais sobre isso. Antes ela fala que era só falar um detalhe sobre homens trans. A gente não tem nem opção de ir para a pista, né? Você sabe. Então a gente acaba fazendo os empregos e crimes, né?
Incrível. É um absurdo que tem homem trans na cadeia. Ninguém sabe disso. Homens trans na cadeia. Então, esse é o nosso. É isso que a gente vai ter que lutar muito aí. E agora, esse site vai ajudar com certeza. Queria que você falasse muito sobre isso. Vamos ver. Que a gente pode. Não, só falando rapidinho, ó, por exemplo, uma coisa da expulsão das pessoas trans dos espaços, quando você é transgenitalizada no Brasil, ou seja, você submete a essa cirurgia que a minha, de modo geral, chama de mudança de sexo, né? E eu falo, nossa, que ótimo, né? Deito numa mesa homem e acordo mulher. E aí, assim, as pessoas que são transgenitalizadas, eu conheço amigas minhas que submeteram a cirurgia, vão ao ginecologista, o ginecologista não as atende quando descobre que elas têm uma neovagina, que por meio de uma cirurgia é que ela conseguiu aquele órgão, porque é uma anatomia diferenciada, ele não se sente preparado para inspecionar aquele órgão, ele não estudou para aquilo, ele fala, não vou colocar a mão porque eu não vou fazer algo que eu não estudei, que eu não sei do que se trata. Aí sabe o que acontece? Bom, se bem que nem as pessoas que estão trabalhando com as pessoas trans lá no próprio ambulatório estão querendo se especializar, né? Tem uma psicóloga lá que me atendeu que passava sessão falando comigo, dizendo que, olha, fulana veio aqui dizendo que era uma mulher trans, mas era um gay disfarçado. E aí o que acontece? Temos 4 hospitais do Brasil inteiro que faz a cirurgia. Você fica presa ao hospital onde você fez a cirurgia. Se eu quiser ter um atendimento ginecológico, eu tenho que necessariamente ir a esse hospital. Aí se eu morar no Acre, pouco importa. Você não quis fazer cirurgia? Então agora, já não sabia que iam ter só 4 ginecologistas no país que iam te atender? Então veja que máximo, né? Se existe uma violência ginecológica contra as mulheres lésbicas, contra as mulheres de modo geral, contra as mulheres trans, olha, acho que a violência nem acontece porque o médico não existe. A violência é a inexistência do médico. Do transempregos assim, como nós, né, percebemos essa falta de empregos compulsória que as pessoas trans no Brasil são submetidas. Por mais que você tenha diploma de faculdade, de pós-graduação, você não vai conseguir emprego. Você vai conseguir assim, se alguém te indicou, se alguém colocou você lá dentro, ou por uma sorte, né? De repente passou o cometa Halley, a pessoa foi muito com a sua cara e colocou você lá dentro para trabalhar, mas até porque, veja, se travesti e transexual para a sociedade, que é a mesma coisa, né? Uma identidade só. Aliás, é uma bicha muito bicha que se veste de mulher. Significa ser prostituta e criminosa? Qual é o empresário que vai querer colocar lá dentro da sua empresa uma criminosa? Qual é o empresário que vai querer ter no seu corpo de funcionários alguém que os demais funcionários vão olhar, mas peraí, tem uma bandida aqui trabalhando dentro da empresa? Porque é dessa forma. Então assim, quer dizer, e aí tem aquela velha história, né, que banheiro vai usar, que banheiro não vai usar. A última empresa que eu trabalhei, no primeiro dia de entrevista, a minha gerente virou pra mim e falou assim, Daniela, olha, perguntaram pra mim que banheiro que você ia usar. Aí o pessoal só eram homens, né, na equipe. Aí eu falei pra eles, ela vai usar o feminino, mas Daniela, deixa tudo limpinho no banheiro quando você sair. E eu não posso falar nada, porque sou eu que estou precisando de emprego. E a corda arrebenta para qual lado? Se tiver que ter uma limpa ali na sessão, na empresa, quem é que vai ser demitida? É claro que é a travesti da história. Não tenha, olha, sem sombra de dúvida. Vai ter que fazer uma limpa na empresa, vamos mandar embora a travesti. Vamos ter que mandar embora os problemas mais fáceis de ser resolvido, né? Até porque, né, de modo geral, aquela microsociedade ali instalada dentro da empresa está se lixando, olha que bom, ufa, mandou embora o traveco aqui da empresa. Então, assim, existe uma falta de emprego compulsória e também não adianta. Quando existe um empresário que quer dar emprego para essa população, não adianta apenas isso. A gente tem que também ter uma conscientização de quem vai trabalhar com essa pessoa. Eu tenho uma amiga minha travesti no Rio de Janeiro, e que tem muita gente que fala que a gente escolhe emprego, né? Eu tenho uma amiga minha no Rio de Janeiro que foi travesti há muitos anos sem conseguir um emprego com carteira assinada, sendo necessariamente obrigada a se prostituir, né? Porque tem que pagar conta, tem que comer, tem que pagar remédio, então tem que se prostituir. Aí ela conseguiu um emprego de gari. Veja quantas pessoas dentro da sociedade escolheriam trabalhar de gari. Olha, não, eu quero muito trabalhar de gari.
eu quero, enfim, ao meu ver, a pessoa vai trabalhar de garimpo porque ela precisa, né? Não é porque ela tem muita vontade. Aí, fizeram com que ela vestisse o uniforme masculino, trataram ela como homem e obrigaram ela a ocupar o vestuário dos homens para se colocar o uniforme antes de começar o trabalho. Óbvio que ela esperava todos os meninos se vestirem, saírem para ela entrar e ocupar o vestuário para pôr a roupa dela. Então ficou um mês, a empresa disse que, olha, você está se atrasando muito para começar aqui. Foi mandada embora. Então quer dizer, não adianta a pessoa dar emprego para travesti, para transexual, para o homem trans, se aquela microsociedade que vai conviver com essa pessoa 5 dias da semana, 8 horas no dia, não estiver preparada para receber. E quando eu falo preparada para receber, por conta dos transempregos, alguns veículos de mídia me ligam e perguntam assim, mas o que vocês querem de diferente? A gente não quer nada. Eu sou mulher trans, independente do que está no meu documento. Eu quero ser tratada como qualquer outra mulher dentro da empresa. O mesmo tratamento que está dando para as mulheres, para as funcionárias mulheres aqui, eu quero que seja dado para mim. Veja, não é um privilégio. Eu não quero ser tratada melhor que as outras mulheres. O homem trans não quer ser tratado como melhor que os outros homens. Ele quer ser tratado como qualquer outro homem. Independente de qual é o registro de nascimento dele, do que está no RG dele, se ele fala para você, olha, eu sou um homem, meu nome é João, eu gostaria de ser respeitado como João. Gente, qual é a dificuldade? Parece que se a pessoa me chamar de Daniela, as contas para pagar dela vão aumentar, o nome dela vai ser inscrito no SPC Serasa, vai faltar comida no prato dela. Eu não vejo, é a vontade de discriminar. Existe uma recusa de coisas básicas, como colocar o nome certo da pessoa no crachá, por exemplo. Pois é, então assim, o Transempregos é um projeto que é muito mais do que um site, apesar das pessoas acharem que é um site, e é um projeto a longo prazo, né? Porque não é a curto prazo que a gente resolve um problema que existe aí há séculos, né? Quando na história da humanidade, travestis e transexuais, olha, travesti é eleita rainha de não sei aonde. Quando? Então, assim, é um projeto que e detalhe, é um projeto que é feito por militantes independentes, não existe apoio de ONGs, a gente não está recebendo verba do governo, não tem partido bancando a gente por conta disso. Então, é algo que vai demorar para acontecer da forma como nós esperamos. É um projeto de formiguinha, né? A Márcia Rocha e a Janaína tiveram lá em São Paulo o Instituto Ethos, que é um instituto que tem uma política para a inclusão de grupos oprimidos, trabalha com grandes empresas como Itaú, McDonald's, aí apresentaram o transemprego para eles, eles gostaram da ideia, mas enfim, a gente pretende lá falar com a Federação das Indústrias, com a Associação Comercial, mas é ir lá e bater na porta, olha, você poderia dar emprego para essa população, porque são... Enfim, mas se a gente não fizer isso, o que vai... se eu ficar esperando o governo fazer alguma coisa, eu vou continuar esperando. Se a gente continuar esperando as ONGs fazer alguma coisa, os partidos políticos fazer alguma coisa, o que o partido político fez? Em São Paulo, cidade de São Paulo, a gente tem o projeto Pote. No Rio, a gente tem o projeto Damas. Veja, uma cidade, por exemplo, em São Paulo, uma cidade de 19 milhões de habitantes, temos um projeto da Prefeitura de São Paulo com 20 vagas para travestis e transexuais. Uma cidade de 19 milhões de habitantes. Veja, dou 20 vagas para travestis e transexuais e já posso falar para a mídia. Estamos fazendo alguma coisa por essa população. E vocês têm que agradecer, bater palma, tipo nome social. Por que vocês não bateram palma para o nome social, gente? Um nome que assim, o Ministério da Saúde fala, vai ter direito a ter no cartão do SUS o nome social, que não funciona, porque eu conheço N pessoas trans que chegam na secretaria no posto de saúde da sua cidade, gostaria de fazer nome social. Isso não existe. Mas tem a portaria, não existe. A pessoa vai lá com a portaria, imprime e manda para a pessoa. Ah, a gente ainda não faz esse cartão aqui. Então, quer dizer, o que adianta o Ministério da Saúde falar que tem uma política pública para essa população se não está treinando os seus profissionais? O que adianta a travesti transexual, a pessoa trans, entrar lá na empresa, aí o empresário fala, ah, ok, olha, eu tenho um homem trans trabalhando lá comigo. Só que assim, ele está sendo discriminado? Não sei. Estão tratando ele como homem? Não sei. O emprego está dado. Agora o resto é ele que se vire. E se sair do emprego, a culpa é dele. Se ele não aguentar a discriminação lá, no projeto Pote em São Paulo, que é de empregabilidade de travestis e transexuais, de modo geral, eu conheci uma menina trans que conseguiu emprego por causa do projeto, que é um projeto de inclusão dessa população no mercado de trabalho, e processou a empresa por discriminação, pela Lei 10.948, porque não aguentava mais ser discriminada. Veja, entrou na empresa por causa de um projeto de inclusão. Então, quer dizer,
adianta, é um projeto a longo prazo, e é você mexer com a sociedade de modo como um todo, né? É falar com o empresário, olha, a gente pode ir aí na sua empresa, dar um curso sobre o que significa ser travesti, como que tratar. Tem pessoas que chegaram para mim e falaram assim, olha, meu pai tem uma empresinha pequena, ele queria dar uma oportunidade, mas ele não sabe como tratar essas pessoas. É uma coisa muito básica. Eu falei assim, gente, olha, a pessoa se identifica com mulher, trata como mulher, se identifica com homem, trata como homem. Enfim, em 2 frases eu conheço o seu problema. Eu ia comentar que o projeto da Ana tem é extremamente machista, né? Quando ainda não tem um projeto, é na ideia de que as pessoas transam lá, aprender a ser cabeleireira, aprender a fazer bordado, não sei o quê, tem essa ideia também de bem estereotipado de mulher. E o próprio nome, Projeto Damas, já excluiu os homens trans. Aí quando eu falei com o Carlos Tuxton lá que é do Risco Homofobia, falei assim pra ele, mas como que assim um projeto chama Projeto Damas? E os homens trans vão desempregados, precisam de emprego? Aí sabe o que ele falou pra mim? Ah, eles não me procuraram. Olha, cara, eu mesmo não que começar as nossas demandas Colocar uma coisa de joga a responsabilidade pro grupo oprimido, né? Vocês que vão segurar. O oprimido está sendo oprimido porque ele quer, né? pedir. Não, e aí uma vez eu estava numa palestra na PUC, e aí uma pessoa perguntou para mim, mas por que vocês não se organizam e se mobilizam para correr atrás dos seus direitos? Eu, olha, o que você está me falando é a mesma coisa de eu chegar para os negros durante o período escravocrata e falar, olha, vocês estão aí escravos, por que vocês não se organizam para sair dessa situação que vocês estão? É culpa de vocês continuarem escravos. Vocês querem, se vocês se organizassem, vocês conseguiriam quebrar esses grilhões que os prendem a senzala. Olha como é fácil, eu jogo a culpa da opressão no próprio oprimido e olha, fico de boas. Gente, eu vou pedir para vocês passarem os blogs de vocês, as páginas do Facebook, tudo toda, aí a gente sorteia o livro aqui e a gente encerra a atividade. E aí a gente sai desse campo. Você vai sortear. Eu vou pedir para vocês mandarem um número daqui da lista que são regionalmente. Então, vocês só passar os blogs de vocês, sites, vocês contribuem. Eu acho que o pessoal pode achar mais informações sobre essas coisas. Eu queria que o moço ali que me deu a sugestão, que eu acho que passar de contato. Ou então me mostra se já tem meu contato, passo por e-mail. Eu gostei. Eu não tenho agora até. No seu caso, por exemplo, Transempregos? Não, Transemprego não é meu, viu, gente? Transemprego é um projeto de vários militantes. Marcia Rocha, Paulo lá de BH, Janaína, Bruna Valinha, muita gente. Eu apenas eu sou analista programadora, então eu desenvolvi o site. O meu Facebook é facebook.com.br Daniela uma lutadora, né? Que é uma luta todo dia, uma guerra. E o meu blog é alegriafalhada.com.br. Eu gosto que passaram lá no negócio do Facebook. Também tem o Facebook também tem os vídeos de todo mundo. Mas é o meu blog do feminismo, esse preparo de achar digitais de uma boa primeira conquista. Provavelmente será quando eu chamo de poder. Era um blog. E eu tenho um blog pessoal que chama General Deriva. Mas se vocês encontram no meu perfil, é fácil de encontrar rede de casa. Tá? Não tem nenhuma outra com cabelo verde. Então, basicamente é isso. Vejo com a participação. Bom, tem a página do acesso a fazer os homens trans, AVHT, né? Aí o meu é Léo Marina Sá. Tem uma página da festa também? Então, aí se vocês vindo, tem, chama No e aquele comercial, No e Léo. Tá? Mas eu gostaria que vocês viessem no Face, que aí eu encaminho vocês para as páginas. Eu tenho 2 páginas, tem o Léo e tem o Projeto de Expressões de Gênero. Né? Eu estou ali por trás. Eu conheço a Jana, eu vi por aí. Na verdade, eu publico
apresentar constantemente e também de vez em quando. Eu achei que era de Laerte. Então, o Laerte fez a Globo. Super lindo, né? Coisa mais linda. E deu novamente pra mim. Oi? Perguntaram se a peça ainda está Então, encantando. nós vamos voltar esse ano. Aí queremos ir para a apresentação. Por favor. Então, eu estou tentando Vamos ajudar isso aí. aqui com o pessoal. Qualquer informação que vocês tiverem, secretaria, prefeitura, SESC, tá? A gente fez uma apresentação dia 15 de junho no SESC, não foi a que foi uma homenagem ao Nelson Masquerelli, que é de Santos, que é o diretor da minha peça. Bom, a gente, né, o Coletivo Contra a Maré, está no Facebook, tem a página, tem o grupo. Ele, por favor, o número de 1 a 28, que vai ganhar o livro. Deixa eu só falar mais uma coisa, se vocês não acharem, joga no Google. Léo Moreira Sá, que vocês vão encontrar tudo. É. Tá fácil. Quer que eu diga? O número de 1 a 28. Nossa, que coisa. Mas se terminou. Gente, isso é o destino, porque eu falei pra ela, você não trouxe o livro pra mim, que absurdo. Aí meu namorado aquele moço bonito de amarelo. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo para São Paulo. Muito obrigada por vocês terem vindo no evento, nesse calor, em pleno sábado. Foi muito legal. Acho que fluiu bem legal. Desculpa qualquer coisa, qualquer inaptidão minha aqui na condução da mesa. Estamos em casa.